Pela primeira vez na história do Brasil, estamos assistindo a um julgamento que responsabiliza formalmente aqueles envolvidos em uma tentativa de golpe de Estado. Um ex-presidente e membros das Forças Armadas estão sendo julgados e condenados por conspirar contra a democracia. É um momento inédito que marca a firmeza das instituições em assegurar que ninguém está acima da lei. O que está em jogo vai muito além das pessoas envolvidas. É a reafirmação da importância da democracia, da justiça e da memória histórica. É também um alerta de que retrocessos autoritários podem surgir, mas podem e devem ser enfrentados. Nesta edição do Roda de Mulheres, vamos discutir esse momento a partir do olhar de mulheres que viveram a ditadura, que enfrentaram a repressão e que continuam atuando pela democracia. Queremos entender como elas enxergam esse julgamento histórico e que reflexões podemos tirar para o presente e para as futuras gerações. Entra na roda com a gente. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição do Roda de Mulheres. Hoje temos a honra de mais uma vez ouvir mulheres que lutaram contra a ditadura e pela democracia. E agora testemunha um momento histórico do nosso país, o julgamento da trama golpista que marcou nossa recente história política. Para esta conversa, estamos recebendo Daciane Barreto, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira do Ceará, a médica e professora universitária Helena Serra Azul e a ativista feminista Nazaré Antero. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui. E assim, a sensação que eu tenho é que a gente está unindo aí duas pontas da história, né? O ontem, que foi essa questão da ditadura, e o hoje com esse julgamento. Eu gostaria de saber de vocês, na perspectiva de vocês, como é que vocês enxergam o que está acontecendo agora? Primeiro dizer que antes tarde do que nunca, né? Porque este julgamento, ele na verdade, ele é consequência já, né, de atos de golpes anteriores aqui no nosso país. Tentativa de golpe de 55, né, na época do Juscelino, o golpe militar de 64, né, que infelizmente foi uma ditadura que durou 21 anos, e que nada aconteceu, né, com os torturadores, com os golpistas, com os violadores dos direitos humanos. E esse julgamento hoje, eu acho que é um salto de qualidade que está acontecendo aqui no nosso país. Significa que está se fazendo justiça. Então, eu acho que a gente deve celebrar e comemorar e aproveitar este momento para, inclusive, conversar mais com a juventude, nas escolas, nas rodas de conversas, nos territórios, porque essa nossa história ela é muito pouco divulgada. Essa geração anterior à nossa não sabe o que é uma ditadura. É tanto que quando se fala hoje que a gente vive uma ditadura, é porque realmente tem que voltar para os bancos escolares para saber, de fato, o que é uma ditadura. Então, eu acho extremamente emblemático, ao mesmo tempo que nós celebramos e comemoramos, né, o início da realização da justiça contra os violadores, contra os golpistas. Ao mesmo tempo, é importante que toda a sociedade brasileira fique atenta no sentido de garantir e preservar a nossa democracia. É porque, assim, a gente fala, teve o julgamento aí, que ainda está no processo, né? Porque ainda tem até acontecer a prisão, ainda tem todo um processo. Mas a gente está vendo também muita mobilização em cima desse julgamento para que essas pessoas, elas possam se sair bem, né? Como é que você estava meio reticente com relação a isso também? Eu diria que o golpe continua galopando. Eu acho que nós tivemos essa etapa por conta do governo Lula, que permitiu, né, que houvesse, né, um espaço democrático. Para mim, foi assim, muito emocionante. Eu vi aquele general Heleno sendo
julgado e sendo condenado. Agora, eu não estou satisfeita ainda, não. Eu morro de medo ainda de que o julgamento não se concretize e que eles não sejam presos. Condenados eles já estão. Mas dentro do processo judiciário, existem muitas etapas, né? Uhum. Etapas que não cumpriram o Lula, né? Quando o Lula foi preso, não teve etapa nenhuma. Agora não, um monte de etapa, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Mas é exatamente Então, por causa de todos esses questionamentos, sim, né, que o processo está indo exatamente como deve ser, Isso. normal. como deve ser, mas eu tenho medo ainda, por exemplo, eles estão... A gente se avaliar o nosso Congresso é triste. O nosso Congresso é triste. Eles continuam batalhando, se acham donos da verdade, né? Se acham todos poderosos e querem, já que a anistia, eles estão vendo que está sendo complicado, que o povo foi para a rua e vai continuar indo sem anistia, eles agora estão inventando uma outra brecha, né? Diminuir o tempo, que eu acho que vai ser barrado. Mas na hora que for barrado no STF, aí vem a nova crítica à ditadura, tá vendo? Só o STF que sabe. Mas vocês não percebem também que existe um fortalecimento das instituições aí, né? Porque mesmo com todas essas pressões que vêm de fora, a gente está hoje com um Congresso que, com a grande maioria que é de direita e de extrema direita, então isso faz com que eles se unam e façam essa pressão. É terrível. Né? Mas aí a gente tem um STF também que está se mantendo firme, Tá. né? Inclusive recebendo pressões de fora. É. Né, as sanções dos Estados Unidos, porque que é outra coisa que é muito lamentável a gente ter fora do país um parlamentar, né, que se diz patriota, trabalhando e agindo contra o país para defender um familiar, para defender o pai. Então, assim, e mesmo assim, as instituições elas estão se mantendo firmes. Como é que vocês enxergam isso? Eu acho, né, que a gente está vivendo assim, um momento na história do Brasil inédito, se a gente pode dizer isso. Sim. Porque nós aqui, a nossa geração, viveu a ditadura militar, resistiu e lutou. E a gente viu que esse processo, não que a gente negue todo o processo, mesmo a questão da própria lei da anistia e tudo, mas você vê que a correlação de força não permitia que se avançasse tanto naquela época. Uhum. Então, para mim, é inédito nesse momento, né? Inclusive, assim, no primeiro momento, assim, você vê aqueles que são os mandantes do golpe, da tentativa de golpe, porque se houvesse golpe, tivesse havido golpe, nós não estaríamos aqui conversando, não. Exatamente. Não tinha nem o que discutir, né? Porque é isso que eu acho que a população tem que entender, a juventude, né? Como a Daciane falou, que eu acho que principalmente essa juventude tem que saber que na época da ditadura você não tem direito de expor um pensamento. Você não pode, você tem leis draconianas, né? E que houve eles nunca foram colocados, como a gente poderia dizer, nos bancos de réus. Eles quem? Os torturadores, né? Todos aqueles que implementaram, que deram o golpe militar no nosso país. Porque era uma ditadura, tinha um Estado armado contra quem insurgisse. Né? E a gente vê que essa ditadura ela inicia em 64 e ela se aprofunda em 68 com a Ata Institucional número 5. Que endureceu ainda mais. Que é o quê? É o estabelecimento do terror de Estado. Uhum. Então, não é por acaso que até hoje a gente tem uma quantidade enorme de desaparecidos políticos no nosso país que não foi nem dado o direito de encontrar os corpos para que a família pudesse reverenciar os seus mortos, seus heróis. Exatamente, Porque são Helena. heróis do povo. E essa questão, inclusive a Nazaré levantou, que realmente a gente ainda está sob pressão do golpe.
Isso, né, ninguém tem dúvida. Mas o que acontece? Acontece uma disputa. Nós estamos hoje vivendo uma disputa. De um lado, a extrema-direita e os setores democráticos, progressistas, os setores populares, né, na luta para que realmente a nossa democracia ela não seja vilipendiada. Porque a tentativa do vilipêndio já aconteceu, que foi a tentativa do golpe. Né? Então, mais do que nunca, concordo com a Helena quando ela disse que isso é inédito. É inédito. Você vê Não, mas é inédito mesmo. O Heleno no banco dos réus. Para mim... Você vê o próprio Bolsonaro, que foi o mandante, o chefe, né, da organização criminosa, aí sim, organização criminosa. Então, realmente, isso acontece por quê? Isso acontece porque, apesar de a gente realmente ter um Congresso hoje, né, extremamente atrasado, conservador e reacionário, mas as instituições elas estão vivas. As instituições estão vivas, assim também como o povo. Está viva as organizações populares, as ONGs, as entidades, os partidos progressistas. Então, o que a gente vê, sem dúvida, o golpe, não se parou a conspiração. Não, parou não. Não se parou a conspiração. Mas, por outro lado, a gente tem que enxergar que houve uma vitória significativa. Sim. Né, até porque foram condenados, né, com certeza vão cumprir prisão, vão para a cadeia, vão para a prisão, porque cometeram crime, porque são criminosos. Agora, só complementando aí, por exemplo, para mim, pessoalmente, não tive problema nenhum com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro nunca prestou, né? A vida dele, você vai ver a vida pregressa dele, né? É terrível. Para mim, a surpresa foi aqueles generais, aquele povo de farda, do exército, tramando a história para matar o Lula, arquitetando, porque eles sempre fizeram isso. Jogou no ralo toda uma história, né? Toda uma carreira. Surpresa, a imagem, né, que a população tinha. Para nós, não. Que nós olhamos para as fardas e temos horror. Mas, em média geral, a população tem um certo respeito, né, pela farda. E ali, eu achei assim... Porque teve aquela tentativa, inclusive o Heleno era do gabinete do Silvio Frota, né, que tentou dar o golpe contra o Geisel, né? Aquele golpe dentro do golpe, Sim. que foi uma tentativa, como também fizeram com o Costa e Silva. Né? Então, a nossa história, a história brasileira, golpe em cima ela é pontilhada ou de golpes ou de tentativas de golpe. E principalmente partindo, né, das forças armadas. Das Forças Sempre Armadas, foi infelizmente. Força Né? Infelizmente. Então, hoje, realmente, eu acho que nós temos que, digo mais uma vez, nós temos que comemorar, celebrar os articuladores do golpe contra a democracia no banco dos réus e garantir cada vez mais a nossa unidade, a nossa união. Mas essa tentativa de golpe, ela, de certa forma, ela teve uma facilidade de se identificar, né, toda a trama e de se punir. Né? Mas existem outros tipos de golpe, que foi o que aconteceu com a Dilma, que não é tão visível assim e é muito mais difícil de se provar. Então, assim, eu acho que é importante que isso aconteça, que exista justiça em relação a isso, mas a gente também não pode ficar... tem que estar sempre atento, né? Sempre. A questão que eu sempre acho... atenta. A questão também que eu acho que a gente, quando você fala, inclusive o que aconteceu com a Dilma, o próprio golpe contra o João Goulart, né, que foi quando se instalou, né, a ditadura militar no Brasil por mais de 20 anos, né, ela teve como base também essa questão das desigualdades no nosso país, né, que a gente não pode esquecer disso. Né? Então, por exemplo, você tem um extremo, uma desigualdade na sociedade, né, em que a gente, inclusive, se reflete.
é que a priorização, acho que isso que o povo tem que começar a perceber, não eleger esses representantes. Eu vi outro dia uma colocação de quantos representantes representa os empresários agrícolas, os empresários, grandes empresários, não são pequenos produtores, não. Né? Certo? Então, eles estão lá para defender esses interesses, não é para defender o povo, não é para defender salário mínimo, não é para defender um projeto inclusivo para a saúde, para a educação, não é nada disso. Desde que o doutor Flávio Dino, que eu tiro o meu chapéu, começou a fiscalizar a Polícia Federal, aí pronto, mexeu nos cargos dele. Mas esse empoderamento da Câmara, ela vem desde do orçamento secreto. Do governo passado. Porque eu já acho uma coisa escandalosa uma Câmara ter orçamento secreto. Por que secreto? Né? Então, assim, isso aí deu empoderamento, porque eles começaram a ter verbas para poder... Então, não dependiam mais nem do governo federal. Isso. O orçamento secreto, eles simplesmente... Onde é que vai parar essa verba? Aí a gente está vendo agora alguns recortes, né? Através alguns recortes do ministro de que estava em clube de futebol, que estava, né, em estrada e fazenda particular, né? Enfim, então, quer dizer, é uma imoralidade, é uma bandidagem. É porque o povo, todas essas emendas, elas são o quê? Pagas por quem? Por nós, por nossos impostos. Então, nós temos o direito de saber, deputado fulano de tal pegou 2 milhões e investiu em quê? Em que é que ele investiu? Se foi para o bem do povo, se foi para a saúde, se foi para a educação, para a cultura. Né? Então, isso aí é um direito nosso. E isso é escabroso. Eu nunca vi na história da humanidade um parlamento ter um orçamento secreto. É vergonhoso, né? É terrível. E trazendo um pouco dessa questão do julgamento, que a Nazaré falou que enquanto não estiver preso, ela não está acreditando, né? Mas assim, existe um movimento aí, né, no país para que aconteça a anistia. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco, a gente volta já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre o julgamento da trama golpista sob o olhar de quem já esteve na linha de frente da resistência à ditadura. Agora seguimos para um tema que volta a ocupar o debate público, a anistia. Em 1979, a lei da anistia marcou um capítulo controverso da nossa história. Foi celebrada por devolver a liberdade a muitos perseguidos políticos, mas, ao mesmo tempo, ela abriu espaço para a impunidade de agentes da ditadura que cometeram crimes gravíssimos contra os direitos humanos. Hoje, mais de 4 décadas depois, vemos surgir um novo movimento. Setores bolsonaristas tentam impor um projeto de anistia para os envolvidos na tentativa de golpe contra a democracia. O paralelo é inevitável e a pergunta que fica é: podemos repetir o mesmo erro histórico de apagar crimes contra o Estado Democrático de Direito em nome de uma falsa pacificação nacional? É isso que eu quero perguntar para você, né? Porque o argumento é esse, né? Vamos pacificar o país. Vocês, como é que vocês veem isso? Olha, essa questão que eles chamam hoje de anistia, se a gente quiser dar o nome verdadeiro, não é anistia, é impunidade. Né? Para mim, ela é impunidade. Eu acho que a anistia, ela pressupõe todo um outro processo, a própria palavra. Então, eles pegaram um símbolo que aconteceu com todas as debilidades do passado, né? Havia o quê? Toda uma perseguição de Estado, né? Com a ditadura explícita,
com mortos e desaparecidos, torturas e tudo. E aí, por conta da pressão da sociedade, houve uma anistia, que foi a anistia de 1979. Não foi a anistia que a gente lutava no momento, é que a gente defendia uma anistia ampla, geral e restrita. Essa anistia ampla, geral e restrita, ela pressupõe inclusive, a punição dos agentes de Estado que torturaram, que prenderam e sumiram com as pessoas, né? E não aconteceu isso no Brasil, porque a correlação de força naquele momento, essa anistia ocorreu dentro ainda do Estado ditatorial. Mas os que foram considerados terroristas, esses não foram beneficiados com a anistia. Não foram, era isso que eu ia dizer, não foram. E outra coisa, não foi punido ninguém que participou das torturas. E aí você vê o absurdo do Brasil, apesar de uma Constituição Cidadã de 1988, no julgamento da Dilma, que para mim esse processo da tentativa de golpe, ela iniciou lá, para mim ela iniciou lá, em 2013. Isso. O que é que acontece? No julgamento, todo mundo lembra da posição do então deputado Bolsonaro, que faz uma homenagem a um torturador conhecido que agora foi julgado. Era para ele ter saído de lá, com base na nossa Constituição, preso. Preso, ali era para sair então, preso. há uma impunidade na nossa sociedade. Aí, só retomando um pouco aquela Passam conversa, muito pano, né? Essa coisa de passar pano acaba... Isso quem não sofre tem nada a ver com pacificação. Não. Isso aí é desigual. Isso aí você está estimulando a preparação de golpes, da quebra da democracia no nosso país, né? E você vê do ponto de vista das instituições. A gente sempre discutiu o que havia, né, desde a época da ditadura, nas instituições que vêm desde a época da ditadura. Veja o papel do Serviço de Informação, que antes era o SNI, depois passou o CEABIN. Veja aí, qual foi o papel hoje da ABIN. Aí, em relação ao golpe. Por quê? Porque ele vem desde a ditadura. Ela não foi aprofundada, ninguém foi julgado. Então, é algo muito grave, né? Então, realmente, eu fiquei o dia todo assistindo aquela colocação, porque era extremamente importante para a democracia do nosso país, para a justiça desse país. Você vê 3 a 4 generais envolvidos no golpe estarem no banco de réus e ter um ex-presidente que, inclusive, além dele ter cometido todas as questões da democracia, era responsável pela questão da pandemia. Além da gente ter enfrentado uma pandemia, ter enfrentado mais de 700 mil mortes no nosso país. E muito provavelmente vai ser julgado por isso também. Também, né? Oxalá. Também. E uma coisa, né, que eu fico assim, eu fico indignada, é o paralelo que se tenta fazer, né, com relação à anistia de 79 e essa, né, que está querendo sendo justificar agora, essa, né? Olha bem, na luta, né, pela restauração da democracia, a gente estava lutando contra um golpe militar que se instalou no nosso país contra a vontade popular, certo? Então, o que restou para a gente fazer? Restou para a gente lutar para derrubar a ditadura, correto? Uhum. Então, nessa luta, se desenvolveu várias formas de ação, várias ações dentro dessa luta. E deixando Então, claro que você estava lutando contra um Estado armado. Contra a ditadura. Hoje, qual é a grande diferença? Armado. É que eles estavam dando um golpe, tentando dar um golpe no Estado Democrático de Direito. É a grande diferença. E outra coisa, que tem mais, né? Quando a gente estava lutando, se perdia emprego, tortura, exílio, morte, enquanto que o Estado deveria proteger essas pessoas. Está nas mãos do Estado brasileiro. E cadê hoje? Cadê a Lenira? Né? Cadê a Lenira Rezende? Estou dando só aqui. Cadê a Jana Barroso?
Estou dando só, Quantos, né? Quantos né? tem? Eu não vou, porque são inúmeros corpos que as famílias nunca tiveram o direito, inclusive, de enterrar. Então, foi esses agentes que ficaram impunes e que tentaram novamente agora impor a mesma coisa. É tanto que o Bolsonaro, na época que se fez uma caravana para o Araguaia, atrás dos restos, né, dos restos mortais, dos desaparecidos e desaparecidas do Araguaia, ele colocou um cartaz na porta do seu gabinete. Desenhou um osso, Foi. e quem gosta de osso é cachorro. É cachorro. Se referindo, né, às pessoas, os homens e lutadores, mulheres e homens lutadores. Mas chegar até isso, eu acho que foi exatamente por causa dessa anistia que não foi a anistia ideal. É isso, é claro, porque nenhum foi punido. Continuaram os golpes. E para você ter uma ideia, o quanto foi escabroso isso, que o Cabo Anselmo, que foi e que entregou o cachorro da ditadura, que mais entregou, inclusive a sua companheira grávida, entregou para a tortura e para a morte. Ele, inclusive, teve a cara de pau, o desplante de entrar com o processo solicitando anistia para ele. Foi. Exatamente. Né? Então, quer dizer, é balela, é malandragem, é bandidagem, você dizer que a anistia é o que vai pacificar o país. Castelo Branco foi anistiado. O Castelo Branco foi anistiado pelo Juscelino. Ele pacificou o país? Não. O primeiro ditador do Brasil. Uhum. Né? Então, a gente vê que não existe pacificação, que não existe, que os criminosos têm que pagar pelos seus crimes. Atentar contra o Estado Democrático e Direito é crime. Isso aí tem que ser feito, tem que ser cumprido e tem que pagar a pena. Muitos foram às ruas da extrema-direita para pedir exatamente essa questão da intervenção militar. Então, assim, daí a gente tira que se vivêssemos realmente uma ditadura, essas pessoas elas não iriam às ruas. Não porque entendem. Mas é isso que precisa ser explicado bem para que as pessoas entendam que, por exemplo, numa ditadura, você não pode falar, você não pode se expressar, você não pode dizer o que você pensa, né? Você não pode ir às ruas, né? Porque se você for às ruas numa ditadura, você é metralhado, você é preso. As pessoas, eles entravam nas casas, né? E Sim, tiravam as pessoas claro. de dentro de casa e essa pessoa sumia. Desaparecia. Então, assim, pedir uma intervenção é algo muito sério. Muito sério. E assim, acho que as pessoas que foram às ruas pedir isso, muitas, acho que não tem a menor noção do que possa ser isso. Agora, eu gosto muito da frase da Carmen Lúcia, estava julgando não sei quem, quando o advogado, né, disse: você sabe, todo mundo tem horror a vocês. A gente tem horror, ninguém aguenta mais vocês. Vocês precisam saber. E era bela democracia. Que você pode chegar aqui e dizer o que você pensa. Eu achei legal ela tão. Exatamente. Quando que na ditadura você poderia dizer isso? Você não estaria nem aqui. Estariam nos porões, estaria desaparecido. Mas eu acho que a ignorância do povo é muito grande, infelizmente, né? Infelizmente. Esperamos, porque eu acho que a educação ela é muito importante, e que tenha realmente um trabalho nas escolas, nas universidades, para que essas pessoas sejam esclarecidas, né? Porque onde é que erramos para chegar ao que chegamos? Porque o Lula perguntou lá na ONU, né? Aonde erramos? Exato, mas essa pergunta ele foi muito feliz em fazer, porque responder essa pergunta, porque, como a Aracene falou, tem um crescimento muito grande da extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, assim, tem que fazer essa reflexão. Onde erramos? E se a gente fizer essa reflexão agora, o que vocês diriam? Essa reflexão. É uma questão de educação mesmo. É uma questão de educação. Eu acho que, inclusive, às vezes eu fico prestando atenção aqui às ruas de Fortaleza.
e do Ceará como um todo, do Brasil também. E o que você vê, a destruição do patrimônio histórico, né? Arquitetônico aqui e no Brasil inteiro, é gritante, salta aos olhos. Então, a gente tem que começar. Quando você destrói esse patrimônio cultural, você também destrói a nossa história. Nós precisamos, de fato, resgatar a história do nosso país. Precisamos. Você trouxe Eu acho que a questão da escola é fundamental. Mas você Como trouxe... é importante o seu programa, você trazer este tema aqui. Quantas pessoas estão ouvindo, entendeu? Então, é um crescente de informações que a população precisa saber. Porque é muito fácil. As pessoas, de vez em quando, eu tenho uma turma do banho de mar cedo, que de vez em quando uma pessoa diz assim, eu tenho horror à política, Nazaré, não me venha falar de política. Eu digo, você é aposentada? Sou. Você sabe que a sua aposentadoria é consequência de uma luta política? Quando você pariu, você teve licença maternidade? Teve? Pois foi a política que deu. O teu salário mínimo. Então, essa reflexão, as pessoas tinham que dizer, e são bolsonaristas, tem horror à política, se você aperta, botou no Bolsonaro. Entendeu? Eu acho que esse processo de educação política é muito importante. É fundamental. É fundamental. Por exemplo, eu atualmente estou participando de uma batucada das mulheres do PT, que pouca gente sabe. Essa batucada, ela faz parte de um programa de formação política. As mulheres daqui do Ceará, de Fortaleza, estão fazendo uma formação política com o seu entorno nas escolas. E a música, em relação às mulheres, na defesa dos direitos da mulher, também faz parte. Então, são iniciativas dessa natureza que são importantes. Acho que os nossos partidos também, eles regrediram, não sei, pararam um pouco. A gente precisa voltar. Você acha que o fato de, por exemplo, os partidos progressistas virarem governo, né, saíram de oposição, passaram a ser governo? Acho que sim. Isso deu uma certa... Acho que sim. Acho que sim. Eles perderam um pouco, porque antes que tinha uma base, né? Eles acho tinham que sim. Tem muita gente nos cargos. Eu ouvi um dia desse de uma amiga que atualmente está num cargo aí, que eu queria saber quem estava promovendo esse evento de domingo, porque a gente não tinha os patrocinadores, não sabia quem era. Não sou mais militante, Nazaré. Eu agora sou institucional, não sei. Só retomando todo. aquilo, Sim. naquela questão, né, da necessidade de você resgatar a história, Sim. é porque, na verdade, né, você vê aí os livros didáticos, você vê de 10 personagens, você encontra uma mulher que é a Princesa Isabel. A gente tem que parar só de discutir personagem, parar só de discutir data. A gente tem que começar, de fato, a conhecer a história do nosso povo, a história das rebeliões, a história das lutas, né, a história da democracia. Então, isso é importante, até como é que essa educação é passada. Como é que ela é passada, né? E não se restringe apenas, né, a alguns determinados setores, nem a sociedade toda que tem que ter nas mãos essa preocupação e essa responsabilidade, né, para mostrar a nossa história, porque muita gente não conhece. Pergunte muita gente aqui do movimento, o próprio movimento estudantil, perguntar quem foi o Dover. Né? Quase ninguém vai saber quem foi o Dover. Estudante secundarista, que morreu no Araguaia. Aliás, que morreu aqui, que lutou no Araguaia. Ele morreu aqui. Então, o Bergson, quem foi Bergson? Que aí sim, ele morreu lá no Araguaia. Né? Que foi o único corpo resgatado aqui do Ceará, foi o dele. Então, nós precisamos, a Paraguaia, a Soledade. Saber da história, né? A Soledade, né, também. Então, foram o quê? 69 corpos que a família não teve o direito de chorar, de enterrar. Né? E de fechar o luto, a Via Crucis do luto. Né? Então, realmente, por exemplo, essa questão, se você vê a história do Brasil,
ela é extremamente desigual. Vem desde... Gente, se você pensa a questão da escravatura no Brasil, o que é que isso representa? A gente tinha que povos originários que foram massacrados. Aí vem, depois você vê todo o processo, né? A dependência de um império e tudo, e aí a gente vê toda essa cultura, né? E a correlação de força, porque é isso que dá. Se a gente consegue avançar ou não avançar. Não é pacificação. Eu acho que o currículo de História do Brasil... o currículo de História do Brasil deveria ser... Aí essa questão da correlação de força você vai vendo. Quer dizer, ela é extremamente desigual. Por exemplo, você vê que o movimento das cotas ele foi um movimento extremamente importante, mas isso surge nos governos mais progressistas, que é o outro lado. Então, é importante você ter governos progressistas, Câmara também melhor, só que não pode ficar tranquilo só com isso, não, porque você tem toda essa luta. E você vê a questão internacional, Sim. que está aí visível para todo mundo. Então, acho que essa tentativa de golpe, a gente ter conseguido barrar essa tentativa de golpe, quando eu digo a gente, é o povo brasileiro que conseguiu, foi assim uma grande vitória. E agora está julgando uma questão da luta contra a impunidade. Exatamente. E a gente tem que estar junto nisso. E essa questão das ruas, né, que a Nazaré trouxe, que é muito importante, que eu vou querer saber também a opinião de vocês, mas é no próximo bloco, a gente volta já já. Voltamos com o último bloco do programa Roda de Mulheres. Hoje falamos sobre o julgamento da trama golpista e sobre a polêmica da anistia. Agora é importante olhar para as repercussões políticas e sociais desse momento histórico, porque o julgamento ele não acontece apenas dentro dos tribunais, ele ecoa nas ruas, reaquece a mobilização popular e traz de volta o movimento das pessoas em defesa da democracia. Agora, baseado nisso, eu gostaria de saber como é que vocês enxergam essa volta às ruas, porque o povo foi às ruas para se manifestar. Eu tive a preocupação de observar muitos jovens, tinha grupo de jovens. Agora, acho que a força que impulsionou também, eu acho que foi a questão do julgamento. Você acha que o julgamento influenciou? Tinha muita gente com anistia, contra anistia, sem anistia ali, né? Porque o que chamou as pessoas foi a questão da PEC, que uns chamam de PEC da blindagem, outros chamam da bandidagem. Mas é da bandidagem mesmo, né? É bandidagem mesmo. Até porque, né, se a gente for ver historicamente essa questão do povo na rua, você vê todas as nossas conquistas, elas se celebram através do povo na rua. Diretas. Sim. Né? As diretas já mesmo capenga, né? Mas foi o que impulsionou para que hoje a gente tenha uma construção democrática aqui no nosso país. O impeachment, né, do Collor. Né? O impeachment do Collor. Mas nós fomos perdendo as ruas, né? Isso, aí você vai ter que estudar, você vai ter que fazer uma análise científica, que essa análise eu acho que não é curta e não é bastante demorada, né, para a gente, inclusive, estudar, ver as contradições da época, que isso aí começa, de fato, em 2013, né? Desagou com aquela de 20% daquela passagem. A gente sabia ali que ela ia tentar tapar o sol com a peneira, e foi quando se começou a ter um afastamento, né, da gente nas ruas. Nossa! Dos progressistas, das progressistas. Então, isso aí a gente tem que ver o porquê disso aí, porquê que houve. E quando há um espaço vazio na política, não pode deixar espaço vazio, você ocupa. Para a gente ter. E essa brisa, esse vento, essa brisa forte
né, que se apresentou agora dia 21, o povo em todo o Brasil, né, se manifestando e lutando por justiça, né, lutando por justiça. O que é justiça? É não permitir, né, que bandidos transvestidos de parlamentares se utilizem dos nossos recursos públicos, né, para se completar cada vez mais e cometer crimes aqui contra o povo brasileiro. Então, o povo criar leis para se proteger e para se proteger. Para ficar impune. Então, se você for estupra, imune, né? Se você estupra, você fica impune. Se você rouba, você fica impune. Se você mata, você fica impune. Ali era o quê? Né? Uma porta escancarada para o crime organizado. Porque bastou ali ser eleito, pronto, ninguém mexe. Não, e porque já está, inclusive, comprovado de que facções estão penetrando na política, né? Então, assim, seria também uma porta... agora, né? Pois é, então é muito perigoso, é muito arriscado. Antes da gente terminar, porque eu gostaria até de introduzir alguma coisa que não tem muito a ver com o nosso assunto, mas também é super importante. O que vocês teriam a dizer para esses jovens, inclusive esses que estavam nas ruas, porque a democracia, ela é uma coisa que a gente tem que estar sempre garantindo, tem que estar sempre cuidando, tem que estar atentos e fortes, né? O que vocês diriam para essas pessoas para que pudéssemos conservar essa democracia? Olha, uma das questões, eu acho, que aconteceu nesse processo, voltando um pouco para essa discussão agora um pouquinho anterior, foi a indignação. Quer dizer, e a gente tem que ver que nesse momento, no Brasil e no mundo, você tem uma extrema-direita organizada, né? E eu acho que o jovem, ele tem que estar informado, tem que participar da luta, né? E ter uma visão de uma sociedade mais humana e mais justa. Eu acho que é o projeto que tem que aderir. Isso, como as meninas já colocaram muito aqui, a gente hoje vive uma dificuldade enorme, porque a história é contada pelos que venceram, do ponto de vista, né, da época da ditadura, dos critérios, né, do pensamento. Né? Então, eu acho que é uma luta até por pensamento, pela defesa desse tipo de sociedade, uma sociedade mais humana, uma sociedade em que as pessoas se preocupem com o outro, sabe? Não essa sociedade individualista. Capitalista, né? A gente vê isso aí, gente, assistindo, quer dizer, como é que essa extrema-direita vai para um 7 de setembro e abre uma bandeira americana. E se dizem patriotas. Quer dizer, não são patriotas coisa nenhuma. Eles são uma visão de quem é colonizado. Quer que o Brasil vire colônia novamente. Essa é que é a questão. Quer dizer, a gente tem que defender o Brasil enquanto nação, enquanto pátria, em que as pessoas possam viver, se desenvolver, né, e construir uma sociedade em que as pessoas tenham direito à saúde, à educação, cultura, ao lazer. Por que não ao lazer? É importante realmente a gente conhecer a história. E eu só tenho a agradecer a fala de vocês, que enriqueceram demais essa nossa conversa. Foi assim, foi uma roda histórica, né? Muito obrigada pela participação. A gente que agradece. Colocar em pauta um assunto como esse. Com a sua companhia, né? Muito obrigada por vocês estarem dispostos a falar comigo nessa roda sobre esse assunto tão importante. E o Roda de Mulheres de hoje, ele nos trouxe uma reflexão intensa sobre memória, justiça e responsabilização. A história nos mostra que ignorar a impunidade tem um preço altíssimo. E o alerta é claro: responsabilizar quem atenta contra a democracia não é apenas uma obrigação legal, é a única forma de proteger nosso futuro. Que esta roda possa inspirar a luta contra qualquer forma de autoritarismo para que a nossa democracia seja sempre respeitada e fortalecida. Muito obrigada por sua companhia, um super beijo e até a próxima semana.